Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes, meus caros guardiões da memória que habita as dobras do tempo. É com o coração aquecido e a mente inquieta que recebo vocês em meu escritório, aqui onde o cheiro do papel antigo e a luz mortiça dos candeeiros nos convidam a um mergulho sem volta. Olhem pela janela da imaginação. Vejam as montanhas azuis que abraçam Minas Novas, o antigo arraial das lavras do Fanado. Elas parecem silenciosas, não é mesmo? Mas o silêncio das montanhas de Minas é um silêncio que fala, que grita, que sussurra segredos, que muitos prefeririam deixar enterrados sob as camadas de poeira dos séculos. Hoje, eu não quero apenas contar uma história. Eu quero que vocês caminhem comigo por um chão específico, um trecho de terra e pedra que viu o nascimento de uma civilização no meio do sertão, mas que também foi testemunha ocular de atos que a nossa consciência moderna tenta, a todo custo, suavizar. Estamos falando da rua mais antiga de Minas Novas, um lugar que hoje ostenta flores e fachadas coloridas, mas que esconde uma cicatriz profunda em sua alma. Você já se sentiu desconfortável em um lugar bonito? Já sentiu um arrepio ao tocar uma parede de pedra centenária, como se ela estivesse tentando te contar uma dor que não está nos livros didáticos? Pois bem, prepare o seu espírito. O que vou revelar sobre a antiga Rua das Flores não é apenas um relato turístico, é uma exumação da verdade. Antes de abrirmos o primeiro tomo desta investigação, eu faço um apelo. A memória do Vale do Jequitinhonha é frágil e muitas vezes foi negligenciada. Para que o arquivista continue escavando essas verdades e trazendo luz ao que as sombras tentam esconder, eu preciso que você se torne um guardião conosco. Inscreva-se, ative as notificações e, acima de tudo, prepare-se para refletir. Fique comigo até o último segundo, pois o desfecho desta caminhada revelará por que o passado dessa rua ainda não terminou de ser escrito. O desafio está lançado. Você tem coragem de descobrir a verdade por trás da beleza colonial? Então, vamos dar o primeiro passo. Para compreendermos o peso que essa rua carrega, precisamos transportar nossa mente para o ano de 1712. O Brasil era uma colônia fervilhante, e a notícia de que ouro e diamantes brotavam como água nos riachos do rio Fanado correu como um rastro de pólvora. Sebastião Leme do Prado, um homem de visão e punhos de ferro, não apenas fundou um povoado. Ele desenhou uma estrutura de poder. A Rua das Flores nasceu dessa necessidade de organizar o caos da corrida pelo ouro. Ela não surgiu por acaso, ela foi o eixo central de uma estratégia de domínio. Imagine o cenário, enquanto a maioria dos garimpeiros e aventureiros vivia em choças improvisadas e acampamentos insalubres, a elite que chegava para administrar a riqueza precisava de um palco. E esse palco era a Rua das Flores. Ela foi a primeira via a receber o calçamento de pedras de quartzo, uma técnica refinada que visava não apenas a durabilidade, mas a ostentação. Contudo, aqui reside o primeiro elemento do nosso incômodo. Quem eram os homens que carregavam essas pedras? Quem eram os artesãos que, sob o sol implacável do sertão mineiro, talhavam o chão para que as carruagens e os cavalos da nobreza passassem sem sujar os cascos? A história oficial exalta o traçado urbano pioneiro, mas os arquivos secretos do Vale nos mostram uma realidade de chicote e opressão. A rua foi construída para ser corredor da civilização em meio à selvageria do mato, mas sua fundação está mergulhada no suor de milhares de escravizados que nunca puderam desfrutar da beleza que ajudaram a erguer. O nascimento de Minas Novas foi um parto doloroso, e a Rua das Flores foi o cordão umbilical que alimentava a coroa portuguesa, enquanto asfixiava aqueles que realmente trabalhavam a terra. A arquitetura aqui não era apenas estética, era uma ferramenta de segregação. Morar na Rua das Flores significava pertencer a um mundo que olhava para o resto do vale com desdém.
E esse pecado original, essa divisão brutal entre quem pisa no calçamento e quem o constrói, é a primeira camada do desconforto que paira sobre este lugar até os dias de hoje. Cada centímetro dessa via foi planejado para reforçar que, naquele novo mundo, alguns eram donos do destino, enquanto outros eram apenas ferramentas de produção. Ao caminharmos pela antiga Rua das Flores, hoje Rua Getúlio Vargas, somos imediatamente arrebatados pela imponência dos casarões. São construções que desafiam o tempo, com suas paredes de adobe e pau a pique que chegam a ter quase 1 metro de espessura. Mas eu convido você a olhar para além da pintura de cal e das janelas de guilhotina. O que existe por trás dessas paredes? O arquivista mergulhou em inventários de família do século XVIII e XIX, e o que encontrou foi estarrecedor. Muitos desses casarões, símbolos da alta sociedade de Minas Novas, funcionavam como verdadeiras máquinas de controle social. Existe uma característica arquitetônica em Minas Novas que é raramente discutida nos guias turísticos: as senzalas urbanas. Diferente das senzalas das grandes fazendas de cana ou café, que eram galpões afastados, as senzalas de Minas Novas eram integradas ao corpo da casa, muitas vezes em porões úmidos, sem janelas, ou em sótãos sufocantes. A elite do ouro queria seus escravizados por perto para serviços domésticos constantes, mas os queria invisíveis. Viver na Rua das Flores era conviver com o som das correntes ecoando nos porões enquanto se tomava chá nos salões superiores. Esse contraste é o que torna o passado desta rua tão incômodo. Imagine o horror de ser mantido em cativeiro no centro vibrante da cidade, ouvindo o burburinho das festas, das missas e do comércio, mas estando privado da luz do sol e da liberdade básica. Os arquivos relatam castigos aplicados dentro desses casarões para não chocar a vizinhança, embora todos soubessem o que acontecia. O luxo das sedas importadas de Portugal, que desfilavam pelas calçadas da Rua das Flores, era financiado pela exploração mais abjeta que ocorria logo abaixo dos pés dos convidados. Há relatos de túneis, hoje bloqueados ou desmoronados, que ligavam alguns desses casarões a pontos estratégicos, permitindo o trânsito de cativos ou de mercadorias contrabandeadas longe dos olhos da fiscalização real. A rua, portanto, não era apenas um endereço, era uma máscara de respeitabilidade que escondia um sistema de tortura institucionalizada e cotidiana. Quando você toca naquelas paredes frias hoje em dia, você não está tocando apenas em barro e madeira. Você está tocando em memórias de sofrimento que nunca foram devidamente homenageadas ou reconhecidas pela história oficial, que prefere focar apenas no barroco e no ouro. Minas Novas sempre foi um território de fronteira, não apenas geográfica, mas de alma. Por décadas, houve uma disputa ferrenha entre Minas Gerais e Bahia pelo controle das lavras do Fanado. Essa instabilidade política transformou a Rua das Flores em um tabuleiro de xadrez humano. O governo que estava no poder, fosse mineiro ou baiano, usava a rua principal como símbolo de ocupação. Era ali que as tropas desfilavam para intimidar a população. Era ali que os editais de cobrança de impostos abusivos eram pregados nas portas das igrejas e da intendência. O passado dessa rua é incômodo também por ser o palco de uma vigilância constante. Imagine viver sob o olhar atento de espiões e funcionários da coroa que circulavam pela via, anotando quem entrava e saía de cada casa, buscando sinais de diamantes desviados ou de conspirações republicanas. A liberdade naquela rua era uma ilusão vigiada. Os arquivos mostram que qualquer suspeita de descaminho, o contrabando de pedras preciosas, resultava em invasões violentas aos casarões. A privacidade não existia para quem não estivesse em total conformidade com os interesses da metrópole. Além disso, a Rua das Flores era o local onde as sentenças eram lidas. O pelourinho, embora muitas vezes movido de lugar,
projetava sua sombra sobre a vida social da via. O medo era o cimento que mantinha a ordem. As festas religiosas, tão famosas na história de Minas Novas, tinham um duplo propósito. Eram momentos de devoção, sim, mas também eram demonstrações de poder da Igreja e do Estado sobre os corpos e mentes. A suntuosidade das procissões que passavam por ali servia para lembrar ao povo a sua pequenez diante da grandiosidade divina e real. O incômodo histórico reside na percepção de que essa rua, por mais bela que fosse, era um instrumento de repressão psicológica. Cada detalhe, desde a altura das janelas até o som dos sinos, era desenhado para que o indivíduo se sentisse constantemente observado e julgado. O Vale do Jequitinhonha, em sua gênese, foi uma terra de resistência, mas a Rua das Flores era o bastião onde o sistema tentava esmagar qualquer lampejo de autonomia que não passasse pelo crivo dos poderosos. Com o declínio do ciclo do ouro e a mudança dos eixos econômicos do Brasil, Minas Novas passou por períodos de isolamento e estagnação, o que, paradoxalmente, ajudou a preservar a arquitetura da Rua das Flores. No entanto, no século XX, uma nova forma de incômodo surgiu: o desejo de apagar o passado colonial em nome de uma modernidade muitas vezes vazia. Foi nesse contexto que a histórica Rua das Flores teve seu nome alterado para Rua Getúlio Vargas. Para o arquivista, essa mudança não foi apenas uma homenagem política, mas um ato de apagamento. Ao retirar o nome que remetia ao período imperial e aos jardins dos antigos casarões, a administração da época tentou limpar a imagem da rua. O nome Flores trazia consigo a memória da aristocracia decadente, dos privilégios hereditários e, por tabela, das injustiças escravagistas que sustentavam aquela beleza. Substituir por um nome de um presidente moderno era uma tentativa de virar a página sem ter lido o capítulo anterior por completo. Mas o passado é teimoso. Ele não aceita ser silenciado por um decreto municipal. Mesmo com o novo nome, os casarões continuaram lá, com suas senzalas ocultas, seus fantasmas e suas histórias de resistência. O incômodo aqui é a negação. Minas Novas, durante muito tempo, tentou se ver apenas como uma cidade histórica de cartão postal, escondendo as feridas do Jequitinhonha sob camadas de tinta e asfalto. Durante as reformas urbanas do meio do século passado, muitos elementos originais do calçamento foram removidos ou cobertos. Ao fazer isso, perdemos a conexão física com o suor de quem assentou aquelas pedras. A rua tornou-se um híbrido estranho, uma fachada colonial com um nome republicano, onde o turista caminha sem saber que sob seus pés jazem camadas de histórias que foram deliberadamente suprimidas. O arquivista pergunta: por que temos tanta dificuldade em manter os nomes originais de nossas vias? Talvez porque os nomes originais carreguem a verdade nua e crua da nossa formação. Manter o nome a Rua das Flores seria um lembrete constante de quem plantou aquelas flores e de quem foi proibido de colhê-las. A mudança nominal é o reflexo de uma sociedade que prefere a homenagem ao poder político do que a preservação da memória social e popular. Hoje, ao observarmos a rua mais antiga de Minas Novas, o contraste é palpável e, para muitos, doloroso. De um lado, temos o esforço genuíno de preservação histórica, com casarões sendo restaurados e transformados em espaços culturais ou prédios públicos. Do outro, temos a realidade de uma região que, apesar de toda a riqueza que produziu para o mundo, ainda luta contra a desigualdade e o esquecimento. O passado é incômodo porque ele se reflete no presente. A mesma elite que dominava os espaços da Rua das Flores no século XVIII deixou herdeiros simbólicos, enquanto os descendentes daqueles que viviam nos porões continuam, muitas vezes, à margem dos processos de decisão da cidade. O Vale do Jequitinhonha é frequentemente chamado de Vale da Miséria,
por quem olha de fora. Mas o arquivista sabe que ele é, na verdade, o Vale da Resistência. O desconforto da rua mais antiga reside no fato de que ela é um microcosmo do Brasil. Ela mostra que a riqueza foi concentrada em poucas mãos e que a infraestrutura urbana foi pensada para privilegiar um pequeno grupo. Quando olhamos para as ladeiras que saem da rua principal e se perdem nos bairros mais humildes, vemos a extensão dessa cicatriz. A beleza da Rua das Flores é uma beleza que cobra um preço alto. O preço da reflexão sobre o que estamos fazendo para mudar a estrutura de exclusão que começou lá em 1712. O legado do fanado não é apenas o ouro que foi para Portugal, é a cultura, a arte do barro, o artesanato e a força do povo, que apesar de ter sido confinado aos fundos dos casarões, conseguiu manter viva a sua identidade. O incômodo é perceber que muitas vezes valorizamos mais a parede de pedra do que a vida humana que a ergueu. Esta parte da nossa jornada serve para nos lembrar que o patrimônio histórico só tem valor se ele servir para nos ensinar a sermos mais justos. A Rua Mais Antiga de Minas Novas é um livro aberto de sociologia, onde cada sacada de madeira é um parágrafo sobre o poder e cada beco escuro é uma nota de rodapé sobre a sobrevivência.